Olá, seja bem-vindo. Nós somos a Shalom Canaã, uma igreja que sonha em transformar a cidade com a missão de levar as pessoas a um relacionamento crescente com Jesus de maneira simples, bíblica e acolhedora. Nós esperamos que essa mensagem chegue e seja edificante em sua vida. Quem não me conhece, meu nome é Adilson, eu sou um dos pastores aqui da igreja e eu gostaria de ministrar a palavra de Deus nessa noite a partir do que escreveu Marcos, Evangelho escrito por Marcos, no capítulo 5. Nós vamos ler dos versículos de número 1 até o 20. E aí você que trouxe a sua Bíblia, pode abrir. Você que está com ela aí no seu celular, clica aí que é bem rapidinho achar, né? Não precisa nem de passar na escola multi para achar o livro da Bíblia, né? Só isso aí clicando, é mole. Amém? Marcos capítulo 5, versículo de número 1. Diz assim a palavra de Deus: Jesus e os discípulos chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gerasenos. Ao desembarcar, logo um homem possuído de espírito imundo veio dos túmulos ao encontro de Jesus. E esse homem vivia nos túmulos e ninguém podia prendê-lo, nem mesmo com correntes, porque tendo sido muitas vezes preso com correntes e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e as correntes foram despedaçadas. E ninguém conseguia dominá-lo. Andava sempre de noite e de dia, gritando por entre os túmulos e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e prostou-se diante dele, gritando em alta voz: "O que você quer comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Por Deus peço-lhe que não me atormente." E ele disse isso porque Jesus tinha dito a ele: "Espírito imundo, saia desse homem." Então Jesus lhe perguntou: "Qual é o seu nome?" E ele respondeu: "Legião é o meu nome, porque somos muitos." E pediu-lhe com insistência que não os mandasse para fora do país. Ora, uma grande manada de porcos estava pastando ali pelo monte, e os espíritos imundos pediram a Jesus: "Mande-nos para os porcos, para que entremos neles." Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era de cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo para dentro do mar, onde se afogaram. Os que tratavam dos porcos fugiram e foram anunciá-lo na cidade e pelos campos. Então o povo saiu para ver o que tinha acontecido. Aproximando-se de Jesus, viram o endemoniado, o que antes estava dominado pela legião, assentado, vestido, em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que tinha acontecido ao endemoniado e também falaram a respeito dos porcos, e começaram a pedir com insistência que Jesus se retirasse da terra deles. Quando Jesus estava entrando no barco, aquele homem que antes estava possuído pelos demônios pediu com insistência que Jesus o deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não o permitiu, ao contrário, ordenou-lhe: "Vá para a sua casa, para os seus parentes, e conte-lhe tudo o que o Senhor fez por você e como teve compaixão de você." Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe tinha feito, e todos se admiraram. Feche seus olhos, amado, nessa noite. Senhor, humildemente entramos na tua presença agora, com o objetivo de, ó Pai querido, receber os ensinamentos através dessa passagem. Que o teu Espírito Santo venha falar conosco, venha dar-nos discernimento, sabedoria, entendimento da tua palavra, para que tudo aquilo que nós aprendemos a partir desse texto, que foi preservado por mais de 2.000 anos até chegar até nós, que nós coloquemos em prática na nossa vida cotidiana. Me abençoe, me capacite a ministrar essa palavra, abençoe a vida dos meus irmãos que aqui estão, que eles possam ouvir e aprender de ti nessa noite, e que as nossas mentes sejam cativas somente de ti. Tira de nós todo o pensamento alusivo ao mundo,
qualquer, ó Pai querido, empecilho, qualquer coisa que possa tirar a nossa atenção, que só tire agora, em nome de Jesus. E que nós estejamos aqui somente para aprender mais de Ti nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Bom, essa passagem, amados, eu tenho certeza que se eu perguntar nessa noite, se você já ouviu uma pregação a partir desse texto, eu tenho certeza que a grande maioria, ou se não, todos, já ouviram. E essa passagem, ela vem de encontro às nossas vidas, sempre na perspectiva de que nós somos aquele que foi liberto. E aí a gente quer, a partir disso, se colocar no texto nessa condição de liberto. E não tem problema nisso. Eu sei, por exemplo, muito bem o que Jesus fez comigo, da onde Ele me tirou, do lamaçal de pecado que eu estava. E eu estava num lamaçal de pecado profundo. E Ele me resgatou de lá, me libertou, me transformou, e agora eu faço parte do reino dEle. E eu vivo para fazer aquilo que Ele quer que eu faça. Amém? Mas nesse texto, quando nós nos colocamos somente nessa posição, nós não entendemos o que esse texto quer realmente nos ensinar. E esse texto quer nos ensinar qual que é o efeito que um milagre de Deus pode causar na minha e na sua vida. E é a partir disso que eu quero ministrar nessa noite. Não propriamente pelo milagre, apesar da gente ter que passar no texto, e a gente vai passar praticamente versículo por versículo, mas eu quero que você saia daqui com a responsabilidade de fazer algo mais para o Senhor. É nesse sentido que a palavra de Deus vai ser ministrada nessa noite para as nossas vidas. E é interessante que eu gosto muito de ver um texto à luz do seu contexto, e aí é uma limitação minha, eu espero que os irmãos entendam, né? Eu preciso entender o que aconteceu antes, para culminar no texto, para que aí a gente possa tirar verdadeiros ensinamentos que se apliquem às nossas vidas. E esse texto, apesar de a gente estar aqui no capítulo 5, ele começa um pouco antes, lá no início do capítulo 4, quando Jesus ensina para os seus discípulos, e aí havia ali uma grande multidão, mas somente os discípulos vão entender, né, a parábola do semeador, que está lá no capítulo 4. E a parábola do semeador é onde eu e você entramos, e aí ele está responsabilizando-nos, a partir do momento em que nós fomos alcançados por Jesus, de nós sermos semeadores. E aí é assim, talvez você possa pensar que você ainda está na condição de receber algumas sementes. Não, agora você é semeador. Eu e você somos semeadores. E aí ele ensina isso para os seus discípulos e culmina no versículo de número 20, né? Que dizendo que os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. Então eu e você temos que frutificar, e nós temos que ser aqueles que vão levar a palavra para que 30, 60 e 100 sejam alcançados através da nossa vida. E ele está colocando aqui os discípulos nessa condição de aprender a teoria. E o capítulo 4 é teórico e o capítulo 5 é prática. E aí, depois dessa parábola do semeador, que eu não vou passar por ela completamente, vou dizer aqui somente os ensinamentos principais para a gente chegar lá no capítulo 5, ele vai continuar sobre a luz. E nós somos luz. E nós precisamos, acerca do que está escrito aqui no texto, sermos colocados em lugar de destaque. E às vezes nós nos escondemos com a nossa responsabilidade. E o texto vai dizer o que adianta uma luz ficar ou debaixo de uma cama, ou escondida, né, debaixo de um móvel. Nós precisamos ser destaque. Não porque eu sou bom, mas porque Jesus é bom e habita em mim. Amém? Então nós precisamos nos mostrar como luz nessa terra. Em Mateus, no capítulo 5, vai dizer que nós somos sal da terra e luz do mundo. Então eu preciso ser luz e você precisa. Então Jesus está falando, vocês têm que semear, vocês precisam ser vistos como luz. E aí depois ele vai contar a parábola da semente, e a parábola da semente quer dizer
que o crescimento do reino de Deus, ele é exponencial. Uma pequena semente pode dar muitos frutos. E aí você vê, como exemplo, uma semente de milho. Você planta um carocinho, provavelmente vai ter 3 espigas naquele pé de milho, com vários grãos. E o crescimento do reino de Deus é assim. E depois ele continua ensinando para os seus discípulos sobre o crescimento do reino de Deus e vai comparar como o grão de mostarda, que era, para aquela época, o menor grão que existia, e aquilo plantado daria maior hortaliça. E é assim, ele está ensinando para os seus discípulos a teoria. E aí, a partir do versículo de número 35, ele começa a chamar os discípulos a viverem a prática. E o versículo 35 até o 41 é o que acontece imediatamente antes de Jesus atravessar para o outro lado do mar da Galileia. E aí, ele estava já sendo tarde, começa assim o versículo 35, e ele diz para os seus discípulos: vamos passar para outra margem agora. Vocês aprenderam muita teoria, agora vamos praticar esse negócio? Vamos passar para outra margem. E aí é interessante, eu preciso abrir um pequeno parênteses aqui também, para a gente entender o quão desafiador seria e foi aquela viagem da margem oeste para a margem leste do Mar da Galileia. O Mar da Galileia, ele ficava, e ele fica ainda, né, cerca de 200 metros abaixo do nível do mar, aproximadamente isso. Do lado direito era deserto, então vinha à noite do deserto um vento muito quente, o sul deserto subia um vento quente, do lado norte descia um vento frio do Monte Hermon, e do lado esquerdo, que é o lado oeste, vinha o vento litoral do mar Mediterrâneo. Aí durante a noite, esses 4 ventos se encontravam, e aí havia dentro ali naquela região fortíssimas tempestades brutais. E Jesus fala com eles: está anoitecendo, mas vamos passar para o outro lado aí. Entra no barco, vamos embora. Amém, amados? Todo mundo entendendo? E ele despede a multidão, e aí quando ele entra no barco, levanta-se o grande temporal. Versículo de número 37. E aí o barco começa a se encher de água. E os discípulos, perceberam que Jesus estava dormindo lá, encostado sobre um travesseiro. E aí eles vão lá e acordam Jesus e dizem assim: mestre, ao Senhor não se importa que eu e os meus irmãos aqui, nós pereçamos? Eu estou no versículo de número 38. E ele, despertando, repreende o vento e disse ao mar: acalma-se e fique quieto. O vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. Muito interessante isso aqui, como que é o final de uma chuva. Você conhece, então uma tempestade. Como que a chuva acaba? Ela vai diminuindo aos poucos, ela vai arrefecendo, ela não termina abruptamente. Quando Jesus deu a palavra, tudo se acalmou automaticamente. É o seu Deus que a gente serve, que controla os fenômenos da natureza. Amém, amados? E aí, tudo se acalma, mas Jesus pergunta, e ele faz uma pergunta que ecoa no ano de 2026, na Igreja Batista Shalom Canaã. Ele faz uma pergunta para os seus discípulos: por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não têm fé? Por que isso ecoa hoje? Amados, como nós temos dificuldade de demonstrar nossa fé. E a minha pregação hoje, que o Senhor deu para mim, para nós nessa noite, é uma pregação intencional. E eu quero dizer para você que está com medo de multiplicar o seu GC, que isso aí é fé na derrota. Você que está com medo de abrir o seu lar, para que haja ali a possibilidade da igreja se reunir ali, e você ser um anfitrião, isso é fé na derrota. Nós precisamos nos posicionar.
havia passado nessa passagem aqui, aproximadamente entre 1 ano e 1 ano e meio do início do ministério de Jesus, quando ele chama os 12, então já tinha um bom tempo, e os discípulos já estavam com ele a esse tempo bastante expressivo, e não respondiam com fé. Talvez você está aqui na igreja, ou você vem de outra denominação há 10, 20, 30 anos, mas ainda não responde com fé. Você ainda não tem coragem. E como eu disse, o medo é a fé na derrota. E Jesus está repreendendo. Jesus está dizendo para eles com um quê de decepção, mas vocês ainda não têm fé? O texto continua. E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amados, eu precisava fazer essa pequena introdução para a gente chegar no texto, porque Jesus, ele expõe os seus discípulos a essas mazelas, a essas dificuldades, a esse problema, e eu tenho certeza que você sabe disso tão bem quanto eu. Jesus era 100% homem, mas também era 100% Deus, e ele sabia porque ele ia passar, ele sabia que haveria uma tempestade, só que ele precisava chegar na margem leste. Na margem leste havia um homem necessitado, um homem que precisava ser alcançado, um homem que, conforme nós lemos aqui, ele vivia em situação decrépita, em situação extremamente difícil, em uma situação lamentável. E o texto diz que esse homem vivia entre os túmulos. Que coisa terrível, a gente imaginar isso, alguém morando no cemitério. Hoje, é terrível a gente imaginar isso, mas naquele contexto era pior ainda, porque os túmulos, eles eram incrustados nas pedras, e eram tipo cavernas, e esse homem, cheio de demônio, cheio de miséria, ele arredava as pedras com a força dos demônios, e entrava e dormia com os corpos lá, em estado de podridão. Olha que tristeza que é isso. E o texto diz, que ninguém podia prendê-lo, nem mesmo com correntes, porque tendo sido muitas vezes preso com correntes e cadeias, ele quebrava, ele arrebentava. Olha a situação desse homem, olha quão miserável era a vida dele, quão difícil era, quantos problemas esse homem já deveria ter causado na sua família, quantos problemas esse homem já deveria ter causado na sua comunidade, na sua cidade, quantas pessoas foram afetadas por esse homem. E Jesus coloca os seus discípulos em situação de risco para alcançar essa pessoa. E o texto vai dizer que ninguém conseguia dominá-lo, e ele andava sempre de noite e de dia gritando. Vocês imaginam isso, amados? Uma pessoa, dia e noite, gritando, desesperadamente, ou então, endemoniadamente, gritando, dia e noite. Quão terrível deveria ser isso? E o texto continua nos ensinando, que ele gritava entre os túmulos e pelos montes, subia pelos morros e ficava gritando, e ele pegava as pedras e feria o corpo. Ele praticava o autoflagelo, terrível. E o diabo, o inimigo das nossas almas, ele tem essa intenção de quê? De quebrar a imagem e semelhança que nós temos de Deus. E ele fazia isso, desfigurando essa pessoa. É isso que o diabo quer fazer com as nossas vidas, nos desfigurar e nos transformar em pessoas absolutamente distintas daquela que Deus planejou. Pois nós somos
à luz do que o texto de Gênesis diz, imagem e semelhança dele. Amém, amados? E aí, o texto continua nos ensinando, a gente tem que passar pelo texto para a gente entender o que o Senhor quer falar conosco nessa noite. Quando esse homem de longe viu Jesus gritando em alta voz, ele vai falar logo: o que você quer comigo aí, ô Jesus, filho do Deus Altíssimo? Por Deus, peço que não me atormente. E aqui, amados, é algo que eu e você precisamos aprender. Às vezes a gente não dá o devido valor àquele a quem nós servimos. E até o diabo reconhece Jesus como Filho do Deus Altíssimo. E ele sabia que ele estava lidando com algo que tinha muito mais poder do que ele. E nós, em pleno século 21, costumamos a dar mais poder ao diabo do que a Jesus. E até o diabo reconhece Jesus. Mas nós queremos dizer que o diabo tem poder, que o diabo é arqui-inimigo de Deus. Não! Deus não tem arqui-inimigo. Eu e você temos um inimigo das nossas almas, mas Deus não tem. Ele venceu, ele pisou na cabeça da serpente, lá quando ele estava ali, sendo crucificado. O diabo é um derrotado. E aí Jesus nos ensina mais nesse texto, porque o inimigo está pedindo: não me atormente. Aí Jesus não dá moral para ele. Diz assim: saia desse homem, o versículo de número 8. Mas antes de culminar com a libertação, ele pergunta: qual que é o seu nome? Para a gente entender nessa noite como aquele homem estava dominado. E aí ele responde: Legião é o meu nome, porque somos muitos. Amados, no contexto romano da época, uma legião, ela era composta por aproximadamente 6.000 homens prontos para a guerra. Então, nós podemos entender nessa noite que haviam 6.000 demônios nesse homem. Terrível! Quão difícil é isso? E aí esses demônios pedem com insistência para que Jesus não mande para longe, e pede para que eles sejam lançados ou entrarem na manada de porcos, e Jesus permite isso, versículo de número 13. E então esses espíritos imundos entram nos porcos, e a manada de cerca de 2.000 porcos se precipita sobre o mar. Os que estavam tratando dos porcos fugiram e começaram a anunciar: olha o milagre que aconteceu, olha o que aconteceu. Mas não com a perspectiva no milagre, porque a gente vai aprender alguma coisa com isso nessa noite também, daqui a pouquinho. E a partir de agora, que eu quero começar a ministrar a palavra de Deus, com os ensinamentos que Deus separou para a minha vida e para a sua vida. Primeiro ensinamento que nós podemos aprender com esse texto, versículo de número 15. Jesus quer restaurar a nossa dignidade. Vocês podem ter percebido que quando eu li, eu dei uma entonação um pouco maior a esse versículo, porque eu acho esse versículo aqui um dos maiores ensinamentos desse texto, dessa passagem. Aproximando-se de Jesus, viram o endemoniado, o que antes estava dominado pela legião, assentado, vestido e em perfeito juízo. Jesus quer restaurar a minha dignidade, Jesus quer restaurar a sua dignidade, mas Jesus quer restaurar a dignidade dessa nação. E isso é muito importante para nós, num ano político, onde nós depositamos a nossa confiança no candidato A ou B, e aí é problema de cada um de vocês, o lado de vocês. O meu é de Jesus. E ponto.
É Jesus que muda a história desse país. Não é candidato A ou candidato B. E Jesus é que vai restaurar a dignidade num país onde milhões de pessoas passam fome. Milhões de pessoas vivem em condições indignas. E Ele quer restaurar, mas Ele está comissionando eu e você para fazer isso. Nós precisamos assumir essa responsabilidade agora, de levar a palavra, de anunciar Jesus, porque Ele quer restaurar a dignidade das pessoas. Aleluia! Só que essa restauração, ela causa uma reação imediata. O mesmo versículo de número 15 termina dizendo assim: e temeram. E temeram. Quem temeu? Aqueles que haviam sido testemunhas da vida terrível desse sujeito, veem ele restaurado, com a dignidade plena, eles temem. Mas por que eles temem? Dá para a gente entender muito claro, amados. Com o texto, eram 2.000 porcos. 2.000 porcos, se você fizer a conta muito simples, imaginar que cada porco custasse R$500, 2.000 porcos seriam R$1 milhão. E aí, se eu perguntasse para você nessa noite, você quer R$1 milhão? Todo mundo ia levantar a mão, mas eu não tenho para dar não, tá? Amém? Mas todo mundo ia querer. E aí é assim, nós trocamos o que tem valor pelo que tem preço. Por que eles temeram? Porque a economia da região ia ser drasticamente afetada. Eles não teriam de onde tirar o recurso, o dinheiro para comprar comida, e a economia ia ficar destruída. R$1 milhão. Aí eles vão temer mesmo, e isso precisa ecoar em 2026, porque nós temos feito a mesma coisa. Nós temos trocado o que tem valor pelo que tem preço, e é assim, amado, alma tem valor, porco tem preço, e nós nos tornamos em 2026, no século 21, santos adoradores de porcos, porque a gente ama mais o dinheiro, a gente ama mais o recurso, e a nossa vida agora está pautada em conseguir bens materiais. Por isso que eles temeram, eles foram afetados drasticamente, e às vezes nós somos, mas a gente não entende que às vezes é melhor ser afetado e uma alma ser salva. E às vezes a gente está passando por aí e dando de braço por pessoas que precisam ser alcançadas, porque a gente não está preocupado com aquilo que tem valor, a gente fica preocupado com aquilo que tem preço. Versículo de número 17, e começaram a pedir com insistência que Jesus se retirasse da terra deles. Jesus muda a vida de uma pessoa, restaura a dignidade de uma pessoa, e as pessoas estão preocupadas com porcos. Nós precisamos refletir. Se nós estamos preocupados com almas ou com porcos, o que pauta a nossa vida? O que direciona a minha vida e a sua vida? Para que caminho nós estamos indo? Amém, amados? Jesus quer restaurar. Eu sei que é difícil ouvir isso tudo. Muito mais difícil é para mim, que preparei, já preguei de manhã e estou pregando de novo agora. Muito mais difícil. Está entalado mesmo. É um negócio muito difícil. Mas nós precisamos ouvir isso nessa noite. Primeira coisa que Jesus quer, primeiro ponto é restaurar a dignidade. A segunda é que a gente comece a trocar
aquilo que tem preço pelo que tem valor. E o terceiro ponto que Jesus quer nos ensinar, ele está lá no final do texto. O versículo 18 diz que Jesus entrou no barco, aquele que antes estava possuído pelos demônios, né? O ex-endemoniado, agora um homem digno, pede com insistência para Jesus que o deixasse ficar com ele. Olha, Jesus, você me libertou, eu estou muito grato, eu quero ficar do seu lado agora, eu quero andar contigo aí, e você, eu quero estar, quando você tirar a planta dos pés, eu quero colocar a minha. Aí Jesus fala com ele, não senhor, Jesus não permitiu, ao contrário, ordenou. E aqui tem 3 ensinamentos fundamentais para a nossa vida. Jesus fala com ele, vá para a sua casa. Quando você é alcançado por um milagre de Jesus, quando nós somos transformados, regenerados, justificados, salvos, libertos, nós precisamos, em primeiro lugar, restaurar a nossa casa. E aí, eu pergunto nessa noite, toda a sua família já foi alcançada para Jesus? Todos aqueles, seus irmãos, seu pai, seu marido, sua esposa, seus filhos, todos já foram alcançados? Porque nós somos assim, nós somos alcançados por Jesus e partiu a igreja, aí a igreja está falando, não, vai restaurar sua casa, vai lá e restaura sua família lá, porque você causou danos, os danos que eu disse agora há pouco. Imagina a família desse homem, quão difícil foi a vida deles até o dia da libertação. Então eu e você precisamos colocar nesse lugar, porque Jesus nos libertou, e eu sei como eu era, e eu precisei de restaurar muita coisa na minha família, antes de casar. Agora eu tenho a minha esposa, mas antes de casar eu tive que restaurar muita coisa, porque eu tinha feito muita coisa errada. E aí às vezes a gente acha que viver a igreja é somente dentro da igreja, lá na nossa família, que precisa ser restaurada. E Jesus está falando, volta lá, restaura a sua família. Mas além de restaurar a sua família, Jesus fala assim, para os seus parentes. E aí os parentes, amado, é a comunidade um pouco mais distante do nosso lar, os nossos vizinhos. Aquelas pessoas mais próximas de nós, do nosso bairro, nós precisamos restaurar elas também. Então, quando Jesus me alcança, eu tenho essa responsabilidade de restaurar a minha família, mas também restaurar a comunidade onde eu estou inserido. E aí, assim, qual que é a visão da nossa igreja? A pregação é intencional. Não estou escutando. Seria alcançar a cidade de Ipatinga para Jesus? Amém? É isso. Talvez você não está lembrado, mas a visão dessa igreja é essa. Então nós precisamos agir na nossa comunidade. Nós precisamos ser agentes de transformação na nossa comunidade. Eu e você. Nós precisamos restaurar a nossa comunidade. Nós precisamos parar de viver a igreja dentro da igreja. Nós temos que viver a igreja fora das 4 paredes. E dentro disso, amados, nós temos uma estratégia que foi lançada. Qual que é a estratégia? Ter um grupo de crescimento em cada bairro. E aí, você precisa se responsabilizar por isso, porque não são os pastores que vão fazer isso, não são os líderes, é cada um de nós. É restaurar a comunidade para que a gente alcance a cidade de Ipatinga. Amém? Que é o 5º ponto, restaurar a cidade, é desse jeito aqui, ó, um GC em cada cidade, em cada bairro. E como que a gente faz isso? Se disponibilizando. Jesus está falando com
ex-endemoniado, restaura a sua casa, restaura os seus parentes, restaura a sua comunidade. E aí nós somos alcançados por um milagre do Senhor, e chegamos e sentamos na igreja, e só queremos receber, como se isso aqui for um posto de gasolina, onde eu tenho que me abastecer semanalmente para viver a semana. Nós temos que sair e restaurar a comunidade, amados. E depois que eu restaurar a comunidade, eu alcanço a cidade. Depois que eu alcançar a cidade, amados, eu vou alcançar o estado. E aí o versículo de número 20 vai dizer assim: então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe tinha feito, e todos se admiravam. Depois de eu alcançar a minha família, depois de eu alcançar a minha comunidade, a minha cidade, eu preciso alargar as minhas tendas, como diz Isaías no capítulo 54, alargar as tendas, para que o nosso estado também seja alcançado. Depois que eu alcançar Minas Gerais, é a nossa nação. Então é a partir de mim e a partir de você, não a partir de um sistema político. É a partir de cada um de nós, da nossa responsabilidade, porque nós fomos alcançados por um milagre. Mas o que que nós estamos feito? E aí, amados, é muito importante que nós observemos aqui o versículo 21. O versículo 21 diz assim: tendo Jesus voltado de barco para o outro lado, reuniu-se em volta dele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. Jesus impôs as intempéries do mar da Galileia à noite aos seus discípulos. Grandes dificuldades, porque ele havia ensinado teoria, e agora ele precisava colocar em prática. Então ele precisava passar de um lado para o outro, do lado oeste para o lado leste, para alcançar uma pessoa. Uma. Talvez a sua responsabilidade aqui na terra e a minha seja alcançar um só, para que esse um só alcance milhões. Aí vem a pergunta reflexiva nessa noite: quantas pessoas eu já apresentei Jesus? Para quantas? Dessas pessoas que eu apresentei, quantas que eu discipulei? Quantas estão na presença do Senhor? Ou eu quero só receber? Só receber? Isso não é evangelho. Isso é evangelho, onde você está no centro. Evangelho é ir pregar o evangelho a toda criatura. Como que a gente faz isso aqui na nossa igreja? Você sabe muito bem disso. Nós temos duas asas, uma que funciona aqui e outra nos grupos de crescimento. E aí eu te pergunto nessa noite reflexivamente também: você está em algum grupo de crescimento? Se você não está, o que você está fazendo? Nas noites de segunda, terça, quarta ou sexta-feira, o que você está fazendo? Ah, mas eu estudo. A gente dá um jeito, a gente faz no sábado. Desculpa, não cola. Ah, mas eu já tenho um grupo de crescimento lá em casa. Mas é seu, né? Porque você não quer multiplicar. Eu tenho. A igreja tem um grupo de crescimento e ele precisa ser multiplicado. Grupo de crescimento não é um grupo social, é onde pessoas são alcançadas. Pessoas como esse gadareno,
que antes era endemoniado e agora ele se torna um missionário, que transforma através da palavra dele, do testemunho dele, toda uma região chamada Decápolis. E aí você deve saber, porque está agora na sua cabeça, o Brasil é penta, né? Deca são penta 2 vezes, são 10. E polis, cidade, então era um conjunto de 10 cidades, que esse gadareno, agora missionário, foi levar a palavra, foi anunciar. E aí você quer ficar com um grupo de crescimento para você? Pessoas precisam ser alcançadas. E você que está aqui nessa noite, que tem um lar, que pode receber um grupo de crescimento, abra sua porta, amado. Gadarenos precisam ser alcançados. E a responsabilidade nossa. E é muito interessante a palavra de Deus. Abre aí o capítulo 7, no versículo 31. Diz assim, ó. De novo, Jesus se retirou das terras de Tiro e foi para Sidom, por Sidom, até o mar da Galileia, através do território de Decápolis. Jesus, ele ficava ensinando, de cidade em cidade, de região em região. E aí passa-se o tempo, ele está lá em Decápolis de novo. Aí no capítulo 8, no versículo de número 1, diz assim, ó. Naqueles dias, quando outra vez se reuniu grande multidão, e não tendo o que comer, Jesus chamou os discípulos e lhes disse, relata aí a segunda multiplicação dos pães e peixes. Aonde ele estava? Em Decápolis. O que tinha lá? Uma grande multidão. Por quê? Porque o gadareno, antes endemoniado, agora é um missionário, e anunciou a palavra de Deus, e já havia uma grande multidão ali, amados. Ele assumiu a responsabilidade. Nós precisamos assumir a nossa responsabilidade, porque Jesus nos transformou, Ele mudou o meu viver, e agora eu quero sentar num banco e receber só, eu tenho que anunciar a palavra de Deus. Nós precisamos ser agentes de transformação da nossa sociedade, do nosso tempo, amados. Coloca o gráfico aí, por gentileza. Olha isso aqui, amados. Aqui é o Mar Morto, talvez não dê para você ver muito bem, mas está um pouco azulado, ó, não é? Está dando para ver aqui no cantinho? Acho que não, né? Sobe um pouquinho aqui o Rio Jordão, e aqui o Mar da Galileia, ele é bem menor. Mar da Galileia. Jesus estava desse lado e passou para o lado de cá, que é Decápolis. E alcançou uma vida só. E essa vida evangelizou essa região. Por que eu trouxe esse mapa? Esse mapa vai mostrar as 3 viagens, grandes viagens missionárias de Paulo, e a última dele para a prisão. E Paulo sempre estava saindo ou de Jerusalém, ou de Antioquia, ou por aqui. Ele saía ou de Jope, ele saía por aqui. E aí, amados, vocês têm que entender isso aqui. Paulo não precisou de passar em Decápolis. Ele sempre foi à esquerda do mapa, alcançando lá a Europa, a Ásia. Ele não precisou ir para a direita no mapa, porque o endemoniado gadareno tinha feito isso. O que nós estamos fazendo? Em pleno século 21,
Que tipo de evangelho que nós estamos vivendo para nós mesmos? Jesus, ele entra aqui e transforma aqui para que vidas sejam transformadas através daqui, amados. Nessa noite, eu quero reforçar 5 pontos. Jesus, ele quer restaurar a dignidade das pessoas. Jesus quer que nós troquemos o que tem preço pelo que tem valor. Porcos têm preço, almas têm valor. Jesus quer que nós restauremos a nossa família. Jesus quer que nós restauremos a nossa comunidade, a nossa cidade, o nosso estado, a nossa nação. Que eu e você, amados, que eu e você saiamos daqui responsabilizados nessa noite, que nós não vivamos mais esse evangelho fácil de internet, de pregador, coach, de teologia da prosperidade. Isso não é de Deus. A maior prosperidade que existe é quando eu tenho aquilo que Deus quer que eu tenha, e eu estou satisfeito com isso. Apresente Jesus para as pessoas. Jesus vai mudar histórias nessa cidade através da sua vida. Abra sua casa, receba um grupo de crescimento, ou então vá para um, porque lá a oportunidade de alcançar gadarenos é muito grande. Em nome de Jesus, que essa palavra, ela possa reverberar na minha e na sua vida, nos responsabilizando com o reino de Deus. Em nome de Jesus. Obrigada por nos ouvir. A Shalom Canaã é uma igreja em células localizada na cidade de Ipatinga, em Minas Gerais. Um lugar de transformação contagiante. Cremos que tudo vem da palavra e ela nos conecta com Deus, com o próximo e com a nossa cidade. Para nos conhecer melhor e manter contato, acesse o nosso Instagram, @ShalomCanaã.